Lucas capítulo 24. Este é o último sermão da nossa série A Mesa com Cristo. E eu tenho certeza que você foi abençoado nesses dias. Foi convocado pelo próprio Senhor a se encontrar na mesa com Ele. E a nossa oração é que o Senhor fale conosco mais uma vez nessa manhã. Eu não sei quantos de vocês se lembram, os mais antigos aqui vão lembrar, mas a minha mãe, ela tinha aquele celular Gradiente. Vocês lembram que era assim, mais ou menos? Hoje em dia o iPhone cai no chão, quebra todo, né? Antigamente ele caía, o chão é que quebrava. Não sei se vocês lembram. E aí eu tinha 12 anos, mais ou menos, estava em casa. Minha mãe, ela tinha medo de andar, porque era um celular muito chique na época. Deixava em casa. E aí eu estava com um amigo em casa, ele viu o celular da minha mãe e ele fingiu que estava recebendo uma ligação da TIM. E nessa ligação, eu fiquei surpreso, sem saber o que era. Ele estava fingindo que minha mãe tinha ganhado um sorteio de um carro, um Gol Bola, 0 km daquela época. E meu Deus, eu comecei a pular, eu comecei a gritar em casa. E ele bem sério, olhando assim, né, para mim, pedindo os dados da minha mãe, o CPF e tal. E eu fui lá, peguei anotado e correndo para dar um número para ele. E eu pulava. Teve um momento até dessa ligação, dessa suposta ligação, né, que eu saí correndo e fechei as portas de casa. Eu disse, não, eu tenho que avisar para o pessoal, eu tenho que avisar para minha mãe, eu vou no trabalho dela. Agora avisar. E aí, foi o momento que aquele pré-adolescente de 12 anos viu que a vida não era fácil. Ele começou a rir, esse meu amigo, e comecei quase a cair no chão de tanto rir. E eu encontrei uma decepção muito grande, porque eu estava muito feliz, eu queria muito aquilo, né? Eu queria muito ganhar para ir para o shopping de carro, eu queria muito, sabe? Criança. E eu lembro da minha decepção com ele, com a situação, fiquei frustrado. O resto do dia não foi tão legal. Eu estava esperando muito, na verdade eu estava esperando, deu um sentimento de muita alegria, empolgação, e foi de água abaixo em 2 minutos, em uma ligação no celular Gradiente daquela época. Será que você já se sentiu frustrado desse jeito? Algo que você estava esperando muito, com muita ansiedade ou com muita alegria, e do nada, deixou de acontecer? Será que você esperava que a sua promoção no trabalho viesse e não chegou? Ou que você esperava engravidar e não engravidou? Você esperava uma situação acontecer e deu tudo errado? Bom, no texto que nós vamos ler, de Lucas 24, nós vamos ver que os discípulos estão num nível de decepção mais ou menos assim. Eles estavam esperando que Jesus fosse o Messias. Eles estavam esperando que Jesus fosse aquele que trouxesse uma redenção para Israel. E até aquele momento, era o 3º dia, e nada. Então eles decidiram sair de Jerusalém e caminhar até Emaús. Quero que você volte seus olhos ao versículo 17 comigo. Lucas 24, 17. Diz assim: e lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Vamos orar? Senhor, nós te rendemos graças, Deus, porque nós estamos aqui diante da Tua palavra. O Senhor é fiel, o Senhor nunca falha. O Senhor alcançou esses discípulos no caminho de Emaús. Eu oro que a Tua palavra alcance o nosso coração nessa manhã. Eu oro que o Teu Espírito Santo, Pai, enquanto a Tua palavra é pregada, queime os nossos corações com ela. E que esse queimar venha ser para apontar para Ti, Jesus. Apontando para Ti. E que nós saiamos daqui com alegria, pois o Senhor está vivo. Nós te pedimos que o Senhor use o Teu servo, Pai, para a Tua glória. Abra os nossos corações e as nossas mentes, em nome de Jesus.
Amém. Queridos, assim como na história da ligação que eu acabei de falar no início, essa história do caminho de Emaús, nós temos uma perspectiva de fora. Alguns dados que tem na história nós sabemos, mas os discípulos lá não sabem o que está acontecendo. Eles não sabem que ali é o Cristo ressurreto com eles. E para o Evangelho de Lucas, é a primeira vez que Cristo ressurreto está aparecendo na história. Ele aparece de uma forma normal, porque ele está em uma forma humana. Eles não reconhecem Cristo, mas ao mesmo tempo Cristo não é com a sua luz e a sua glória, é um homem comum para eles, um homem desconhecido, e ao mesmo tempo eles não conseguem ver que é o Cristo. Isso aumenta ainda mais para o drama e para o mistério que é a ressurreição de Jesus. E esse ambiente está um caos, né? Eles estão saindo de Jerusalém, estão indo para Emaús sem esperança, estão descendo, porque já é o terceiro dia, e eles estão em dúvidas, porque no texto antes, as mulheres vão lá e se encontram com os anjos no túmulo vazio, e elas chegam avisando para eles, mas quem é que acreditaria nas mulheres, né? Naquela época a palavra delas não era confiável, então eles tinham dúvidas, e mesmo quando as mulheres chegaram, foi lá Pedro e João. Nós temos essa afirmação no capítulo 20 de João, que são eles que vão lá no túmulo, eles encontram tudo como as mulheres falaram, e mesmo assim, eles não o viram. Então, realmente aconteceu ou não? Esses discípulos estão confusos, eles não sabem. Por que não o viram? Se as mulheres falaram que tiveram essa visão de anjo, por que não o viram? O que isso tudo queria dizer? Queridos, no final dessa manhã, nós estaremos literalmente à mesa com Cristo. Nós teremos a celebração da ceia do Senhor. Nós teremos a celebração que nós fazemos em memória dEle, e o mais importante, em sua presença. Estamos diante do Senhor. E nesses meses, nós vimos que à mesa com Cristo, nós encontramos refeições como representação de graça. Quando em Lucas 5, Jesus vai na casa de publicanos e pecadores. Nós vimos a mesa e nós vimos essas refeições como representação de comunidade também. Quando Jesus vai na casa do fariseu, em Lucas 7, não sei se vocês se lembram, e ele aceita a recepção de uma pecadora, e ela chora aos pés de Jesus e enxuga os pés deles com os seus cabelos, e a frase que mais fica no nosso coração é assim: quem muito foi perdoado, muito amou. Nós vimos também uma representação de missão, quando ele chama os mancos, os cegos, os paralíticos, os aleijados, os pobres de espírito, e os traz à mesa, e traz ao seu banquete. Na semana passada, nós vimos em Lucas 22, uma refeição como a materialização da graça, na última ceia de Cristo. Queridos, nós temos que dar glória a Deus, porque o nosso Messias, ele veio comendo e bebendo. Uma breve recapitulação do que nós vimos até hoje, e nós vamos concluir também, no final desse sermão, a história de Lucas 24, eles se encontram numa mesa. Os nossos personagens, eles estão aqui, no início, eles demonstram uma necessidade de entendimento do Evangelho. No caminho, eles vão encontrar a fonte desse entendimento. Onde nós encontramos essa fonte do entendimento do Evangelho? E Jesus vai apontar aqui para eles o caminho. E no final, nós vamos ver os resultados naturais do entendimento desse Evangelho. Vamos conosco aqui para o versículo 13, tá? Vamos ver será que o que faltava para eles também falta para nós aqui. Então nós vemos, queridos, que na caminhada com Cristo, nós vemos a necessidade de entendimento. Versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém.
No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. No versículo 13 diz: naquele mesmo dia. Que dia era esse? Era o domingo. No versículo 1 do capítulo 24 nos afirma isso. Então, até essa hora, mais ou menos da tarde, 2, 3 horas da tarde, eles estavam caminhando de volta para Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, e um deles que se chama Cleopas, e o outro a gente não tem nem o nome. Muito provavelmente, alguns comentaristas falam que o nome Cleopas que tinha lá é porque ele foi o que relatou para Lucas. Então, era como se fosse uma nota de rodapé, digamos assim. Eles estavam certificando que ele pegou essa informação com ele. Eles estavam vindo de Jerusalém para esse caminho, mas não era um simples retorno para casa. O texto aponta que eles estavam com grandes expectativas sobre Jesus, mas como ele foi crucificado, toda essa esperança, tudo isso morreu, tudo isso acabou. No versículo 14 diz que no caminho eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Queridos, eram mais ou menos 3 horas a pé. Esses dias eu descobri que o pai do pastor Lucas Machado, quando eles eram menores, faziam viagens de carro. E o pai do pastor Lucas fazia assim: qual é a capital da Paraíba, a capital de Minas? E ficava perguntando, esses joguinhos que às vezes os pais fazem, né? Fazendo perguntas para passar o tempo. Quero confessar que eu mesmo só viajo depois do almoço, porque vai tudo dormindo, né? Graças a Deus. Não sei quantos fazem isso. Mas fazia isso para passar o tempo. Essa conversa aqui, sobre tudo o que havia acontecido, era sobre passar tempo mesmo? O texto indica, pelo verbo utilizado para discutindo, que era algo intenso. A sugestão que nós temos aqui é que as conversas eram sobre o túmulo vazio e por que não encontraram Jesus. É nesse momento, queridos, que eles vêm conversando sobre tudo isso, que Jesus aparece. Mas pensa comigo, se você fosse fazer algo milagroso, mostrar para todo mundo que você ressuscitou, para onde é que você iria? Talvez o templo, talvez aparecer para todos os apóstolos logo. Mas Jesus escolhe um outro caminho. Ele escolhe ir para um caminho onde tem 2 discípulos, um tem o nome Cleopas e outro a gente não sabe nem o nome. Esses 2 não são os nomes famosos da Bíblia. E Jesus escolheu entrar nessa estrada e se aproximar diante deles desse caminho. Uma lembrança que me fez na hora ao ler esse texto é o que o apóstolo Paulo diz. Ele escolheu o que era para o mundo insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é. O nosso Deus, querido, Ele age de formas que nós não entendemos e não compreendemos. E Ele escolhe se aproximar desses 2 desconhecidos, no caminho, com muita poeira, na estrada para Emaús. E lá se vão os 3. Os discípulos não podem nem imaginar quem é que está com eles lá. O texto diz que, no versículo 16, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Qual é a razão disso? Alguns vão dizer que é em relação ao pecado da incredulidade, o que é uma opção plausível. Outros vão dizer que é uma ação divina, porque está usando o verbo no passivo, eles foram impedidos de ver. E eu tenho a tendência de crer que é isso que está acontecendo. Um comentarista diz que os discípulos eles foram divinamente impedidos de reconhecer Cristo, para que eles baseassem os seus entendimentos da ressurreição estritamente nas Escrituras e não em experiências. Essa é uma boa razão para isso. Mesmo assim,
o texto não fala claramente as motivações ou o porquê eles foram impedidos de ver. Mas nós podemos ver uma coisa a partir desse texto. Eles tinham uma visão limitada de quem Cristo é. O problema desses discípulos, queridos, não era que eles não acreditavam nas Escrituras. O problema deles não era que eles não acreditavam que era a palavra de Deus. Eles acreditavam nisso. Sabe qual é o problema deles? É que eles tinham uma visão seletiva da palavra. Eles queriam acreditar em Jesus, o Messias glorioso, todas as coisas boas, mas o sofrimento não. Então, eles tinham uma necessidade de entender o que significava essa morte de Cristo na cruz. Essa morte de Cristo na cruz para eles estava confirmando que ele não era o Messias. Existe uma necessidade de entender aqui. Mas ele não é sozinho nisso. Um dos 12, Tomé, também tem essa necessidade. E ele diz assim, Tomé, um dos discípulos, diz: se eu não vir as marcas e pregos, e se eu não puser a minha mão do seu lado, eu não vou crer. E mesmo assim, Jesus vai lá, se apresenta diante dele, diz: pode tocar, sou eu. Ele se humilha diante do Senhor e diz: Senhor Deus, Senhor meu e Deus meu. Era uma necessidade de ver Cristo fisicamente para crer. Mas o que é que nós temos a ver com isso? Hoje, a nossa cultura, ela exclui Deus do discurso público. Então, de certa forma, a nossa cultura caminha em um afastamento da esperança para a desilusão. Eles querem tudo, aquele ver para crer. Eles dizem que o cristianismo é muito fantasioso. Mas, e se tudo isso aqui que nós pregamos for verdade? E nós sabemos que é. E se Cristo realmente ressuscitou? E nós sabemos que Ele ressuscitou. Isso faria diferença na vida dessas pessoas? Como é que nós podemos utilizar essa necessidade de entendimento e o exemplo de Cristo para caminhar ao lado de pessoas em estradas empoeiradas? Como nós podemos saber qual é o momento certo de falar, e o momento certo para ouvir, e o momento certo de fazer perguntas, e o momento certo de repreender, e o momento certo de caminhar em silêncio? Cristo veio até esses dois no caminho de Emaús. É na caminhada com Cristo que nós vemos a nossa necessidade de entender o Evangelho. Ao mesmo tempo, nós vemos que Cristo caminha lado a lado com as pessoas. Queridos, o pecado, ele cega. A descrença nos afasta. A dúvida impede o nosso progresso. Então, como é que nós podemos fazer isso de forma intencional e andar com as pessoas? Eu lembro que Lutero, quando falava de vocação e trabalho, Lutero dizia que nós somos as máscaras de Deus. As pessoas utilizam máscara para se esconder. E essa ilustração dele é como se Deus utilizasse a sua máscara, que somos nós, para se mostrar às pessoas. De certa forma, pegando essa ilustração, você pode ser um instrumento de Jesus Cristo ao caminhar com as pessoas, ao caminhar ao lado delas, de forma intencional. Você pode convidar, querido, alguém para caminhar com você na praia, um colega da faculdade para lanchar, você pode receber alguém na sua casa, você pode ir até a casa de alguém, você pode fazer tudo isso. O que o autor Tim Chester fala em um seu livro Igreja Total, que é uma recomendação muito boa para vocês, é uma intencionalidade evangélica. Nós precisamos ter uma mente que nós fazemos as coisas com intencionalidades. Por que que você vai na casa dessa pessoa? Por que que você recebe as pessoas na sua casa?
existe o fator entretenimento, existe o fator de alegria em receber as pessoas na sua casa, mas não esqueçamos, nós não estamos aqui para passar a nossa vida de todo jeito, nós estamos em missão. Todos nós aqui temos uma missão. Se você foi alcançado pelo Evangelho de Cristo, você está em uma missão. E Cristo, Ele é o Senhor. Ele não é o Salvador somente, Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Ele salva do pecado, Ele salva do inferno, Ele salva da ira de Deus, para que você viva para a sua glória. Então vivamos para a glória de Deus com intencionalidade. Nós vimos aqui, queridos, sobre a necessidade de um entendimento do Evangelho, mas onde encontramos a fonte desse entendimento? Nós vamos ler agora do versículo 17 ao versículo 24, que diz assim: Ele, Jesus, lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e diante de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que isso tudo aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Elas foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos e que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Nós estamos agora acompanhando Jesus em seu projeto missionário, em seu projeto de intencionalidade evangélica. Nada que Jesus fazia era por acaso. E tudo que Jesus fazia nós podemos aprender, em tudo que ele fazia, em tudo que ele fez, em tudo que está registrado sobre ele. E no coração desse projeto missionário de Jesus, tem uma coisa muito simples, mas ela é muito importante para que você e eu recebamos hoje. Jesus se importa. Ele se utiliza de perguntas para saber como eles estão. Ele está observando com isso o entendimento dessas pessoas sobre quem ele é, sobre o que ele fez. Ele quer saber onde eles estão. Então essa pergunta, o que é que vocês estão conversando aí? O que é que vocês estão falando? Vocês estão falando de quê? Uma pergunta bem longa para perguntar o que é que vocês estão discutindo. Mexe tanto com eles, porque era um assunto tão delicado e tão recente que eles param de tristeza. E daí Cleopas, ele quebra o silêncio com uma pergunta intrigante. Talvez ele estava até com um tom de ironia em relação a Jesus. A Jesus não, né? O que para ele seria aquele desconhecido, que ele não sabia quem era. E ele diz assim: como é que você não sabe o que está acontecendo? O fascinante nessa história, o mais importante nessa história, é que eles pensavam que Jesus não sabia o que estava acontecendo, mas na verdade ele era o único ali que sabia. No lugar de agir orgulhosamente diante desses dois e jogar, no rosto deles assim coisas, Jesus vai e pergunta: que coisas? Ele continua a conversa, porque Jesus se importa, Jesus quer saber o que tem lá dentro do coração dele. E aí Jesus pergunta: que coisas são essas, no verso 19? Esse aí é o momento que Jesus dá a oportunidade para Cleopas abrir o seu coração. E ele começa falando na visão dele, o que é que está acontecendo ali. Eu achei interessante que um comentarista chama isso aqui de o Evangelho segundo Cleopas. É a versão dele.
Só que essa história de Cleópatra, ela não está terminada. Nós sabemos aqui pelo texto que não está terminada por quê? Porque eles não viram. Então, nos 4 evangelhos, queridos, nós podemos observar que os discípulos eles não estavam esperando a morte nem a ressurreição de Cristo. É algo pego de surpresa, eles se afastam, eles estão tristes. Se você ver o final do evangelho de João, e também aqui no final de Lucas, eles estavam trancados em casa com medo dos judeus. O que é que eles vão fazer agora? E Cleópatra começa a explicar: olha, você não sabe o que aconteceu. Jesus diz: que coisas? Ele diz: o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Ele teve que dizer que Jesus era esse para esse desconhecido, porque o nome Jesus era comum na época. Jesus de Nazaré. Depois ele prossegue utilizando um verbo no passado, dizendo que Jesus era o profeta. Note a percepção de Cleópatra: Jesus era um profeta, já acabou. O texto na versão NVI fala um profeta, ele era um profeta, mas no original nós vemos o profeta, que eles diziam que ele era o profeta. Isso faz diferença porque remete a Deuteronômio 18, quando nós vemos que estava apontando para Jesus como um profeta, o profeta infinitamente maior do que Moisés. Outra coisa que ele fala é que Jesus era poderoso em obras e palavras. O Evangelho de Lucas, se você for observar do capítulo 4 ao 9, ele vai mostrar os milagres de Jesus. O capítulo 10 ao 21, ele vai mostrar os ensinamentos de Jesus, em geral. Eles estão testemunhando aqui o que Jesus fez. É como se o ministério de Jesus fosse sendo testemunhado diante de Deus e diante dos homens. O que parecia um triste desabafo de Cleópatra começa a se tornar algo diferente, porque eles acreditaram que Jesus traria redenção para Israel. Essa palavra é uma palavra muito forte, queridos. Alguns esperavam Jesus como aquele que traria uma redenção política. Ele seria o rei que derrubaria Roma. Outros acreditavam que Jesus traria redenção política e espiritual. Mas o termo redenção que eles utilizam, redenção significa uma libertação pelo pagamento de um resgate. Eu não sei quantos de vocês assistiram um filme bem antigo, O Livro de Eli. Vocês lembram? Com Denzel Washington. Muito legal esse filme. E esse filme, ele não tem como você ver mais de 2 vezes, da mesma forma. Primeira vez você assiste, tem aquela experiência. Denzel Washington com um facão bem grandão, tudo, sai lá com a Bíblia e sai defendendo lá. Mas não tem como ver 2 vezes esse filme. Na primeira vez a gente não sabe de nada, tranquilo. Agora, na segunda vez, bem, eu não quero estragar o filme para vocês, tá? Mas no final a gente descobre que ele é cego, o filme todo. Isso aí não vai estragar muita coisa não para vocês do filme. Quando a gente assiste a segunda vez, a gente vê e fica buscando. Ele estava cego nessa cena. Como é que ele toca na parede? Como é que ele luta? Como é que ele faz isso? Toda a nossa forma de assistir o filme é tentando perceber essas nuances do fato de que ele é cego. Aqui no texto, quando Cleópatra trouxe essa parte de redenção, e eles associavam redenção a um preço sendo pago, o que é que o Antigo Testamento está dizendo constantemente? Ele está repleto de sacrifícios de animais pelo pecado, como propiciação pelos pecados. É a mesma coisa. Não tem como você olhar que o Antigo Testamento e você não tem como ver Cristo nele.
Não tem como desver isso. Tudo aponta para ele no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é sobre Cristo. Então, por causa disso, e eles utilizam a palavra redenção, e isso me deu, eu estava lendo e vendo Cleopas expor isso, e não o viram, e ele termina com essa desesperança, assim, ele termina nessa dúvida. Eu queria nesse momento da história poder entrar aqui, vindo do futuro, para conversar com ele. Eu diria: Cleopas, meu amigo, você precisa acordar. Essa cruz que você está olhando como algo que é derrota, é por meio dessa cruz, é isso que vai ratificar e que vai confirmar Jesus como o Messias de Deus. Essa cruz, Cleopas, é um sinal de grande vitória, porque nós vemos em Colossenses capítulo 2, que Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou toda escrita de dívida que consistia em ordenância e que nos era contrária. Ele removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Cleopas, deixa eu te mostrar o que é um culto da vitória. É isso aqui, ó. Esse é o verdadeiro culto da vitória. A vitória da cruz do nosso Senhor Jesus. Eu acho que depois de falar isso para ele, eu ia sair abraçado com ele cantando: sim, eu amo a mensagem da cruz, né? Coisas do futuro que ele não saberia. Como vocês veem, eu posso imaginar muitas coisas durante uma história. Eles não conseguem acreditar no relato das mulheres. O que é que estava acontecendo naquele momento? Isso era uma boa ou uma má notícia? O problema maior disso é que eles não tinham visto Cristo nas Escrituras, queridos. Eles já tinham a revelação do Antigo Testamento, e pelo que nós conversamos aqui, nós sabemos que o Antigo Testamento está apontando para Cristo em todo momento. O Antigo Testamento é sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o final desse relato de Cleopas, esse Evangelho segundo Cleopas, ele diz, né, que não tem nada de boa notícia nesse Evangelho dele. Ele diz assim, ele acaba com dúvida e diz assim: não, mas depois de tudo isso, não o viram. Agora, queridos, é o momento. Cristo se achega diante deles no caminho. Cristo pergunta como eles estão. Cristo pergunta que coisas aconteceram. Cristo está sabendo, eles expõem o coração deles. E agora é o momento de Cristo agir. E dos versículos 25 ao 27, um dos versículos mais belos que nós encontramos aqui, desse texto. Jesus vai apresentar para Cleopas o que nós chamamos de o Evangelho segundo o Antigo Testamento. Vamos ler o versículo 25. E lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus faz 3 coisas com essa fala, querido. Ele repreende os discípulos, ele mostra os fatos e ele mostra as provas. Ao repreender os discípulos, eles dizem: como é que vocês demoram a crer? Como vocês são lentos, hein? Vocês estão demorando a crer. Todo o ministério de Jesus, ele não veio anular o Antigo Testamento de forma alguma. Vocês já têm o Antigo Testamento na mão de vocês, como é que vocês demoram a crer? Jesus, ele em momento nenhum, ele culpa as Escrituras. Ele diz assim: ah não, o Antigo Testamento realmente é complicado de entender, eu entendo vocês. Jesus não diz que falta clareza no Antigo Testamento. Em todo o tempo do ministério de Jesus, a gente vai encontrar perguntas como: vocês não leram isso aqui?
Vocês não leram nas Escrituras que o Cristo, vocês não viram isso? Ele está afirmando que o Antigo Testamento é a revelação do Senhor. E essa revelação é claríssima. Se eles tinham, queridos, a revelação das Escrituras, eles deveriam conhecer as Escrituras. Se nós temos a revelação das Escrituras, nós devemos conhecer as Escrituras. E essa repreensão do Senhor, que foi para esses 2 discípulos, chega até nós hoje. Nós devemos conhecer as Escrituras, e não é de forma seletiva, mas todas as Escrituras. O fato é, eles estavam vendo a glória do Messias, mas não viam o sofrimento nas Escrituras. O fato que Cristo traz é assim, ele devia sofrer todas essas coisas. Ele viu uma necessidade divina do sofrimento de Cristo. Queridos, se nós somarmos a cruz, a ressurreição, nós temos aí a confirmação de que Jesus era o Messias de Deus. E o que atesta isso são as próprias Escrituras, que ele deveria passar por isso. Em Levítico 17:11, nós vemos que o sangue, ele faz propiciação da vida. O Antigo Testamento inteiro, nós vemos mortes sangrentas de animais, que serviam para expiar o povo, o pecado do povo. Como não ver que o Cristo, que traria a redenção de Israel, não deveria sofrer e passar todas essas coisas, de acordo com a narrativa do Antigo Testamento? E agora, Jesus, ele traz as provas. E que privilégio. Uma coisa que, não só eu, mas eu acredito que todos os pregadores que já leram esse texto, pensaram isso. O que é que eu daria para estar nesse sermão de Jesus, hein? Ou não só pregadores, mas todo mundo que já leu isso. Vendo o próprio Jesus explicar sobre ele mesmo no Antigo Testamento. Meu Deus, que honra. O interessante é, nós não sabemos exatamente o que Jesus falou, porque não tem no texto. E se não tem no texto é porque o Senhor, o Espírito Santo, não quis revelar isso para nós. Mas o que nós sabemos é que nós temos o Antigo Testamento. E eu quero fazer um comentário aqui, para que você entenda que, de certa forma, tá? E segura essa frase, de certa forma, nós temos um privilégio maior do que Cleopas e o outro discípulo. Porque Cleopas e outro discípulo estavam vendo uma explicação sobre o Antigo Testamento, mas nós temos toda a revelação de Deus nas nossas mãos, de quem Cristo é, e toda ela aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe uma forma plena de se interpretar o Antigo Testamento sem Jesus Cristo. Jesus, ele está em todo o Antigo Testamento de forma implícita ou explícita. E nós vemos de um texto que ele explica a partir de Moisés e os profetas, e ele vai e explica todas as Escrituras. Eles não conseguiam ver, queridos, que em Gênesis 3, Deus ele matou um animal para cobrir os pecados de Adão e Eva. Aí nós temos uma imagem que aponta claramente para o Evangelho. Um animal inocente que foi morto para cobrir os pecados de Adão e Eva. No próximo capítulo, Gênesis 4, Deus aceita as primícias de Abel. Isso nos mostra que Jesus ele é o verdadeiro e o melhor sacrifício aceitável diante de Deus. Ele é o verdadeiro e melhor cordeiro que foi sacrificado por Abraão no lugar de Isaque. Ele é o verdadeiro e melhor cordeiro pascual, aquele que o anjo da morte passaria diante ao ver o sangue nos umbrais das portas. Ele é o verdadeiro e melhor maná, o pão que veio do céu, e aquele que come dele jamais terá fome.
Ele é a verdadeira e melhor serpente de bronze em Números 21. Que quando todos a veem, são libertos da morte. Em Deuteronômio, ele é o profeta perfeito, aquele que é maior do que Moisés. Em Isaías, ele é aquele que foi transpassado por nossas transgressões. Em Jeremias, ele é aquele que seria zombado e enganado. Em Zacarias, ele é aquele que removeria o pecado da terra em um único dia. O Antigo Testamento todo é sobre Jesus Cristo. Eu creio que o Senhor está nos chamando a entender que a sua palavra ela é suficiente. Vocês lembram da história do rico e Lázaro em Lucas 16? Quando o rico está lá no inferno, queimando, com sede, pedindo que Lázaro molhasse a ponta do dedo, só para ele refrescar um pouco. E Abraão diz que existe um abismo entre eles, não pode. E aí o rico diz, pai Abraão, por favor, deixa eles voltarem para a casa dos meus pais, eu tenho irmãos. Deixa Lázaro voltar da morte e explicar para ele, para os meus irmãos, para eles não ficarem nesse lugar aqui que eu estou. E Abraão responde, não, eles têm Moisés e os profetas. Que os ouçam. E aí o rico insiste, deixa Lázaro voltar. E Abraão ratifica, diz assim, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco deixariam se convencer, ainda que ressuscitasse alguém dos mortos. Nesse texto, nós temos alguém que voltou dos mortos, mas que escolheu não se revelar aos discípulos para mostrar sobre ele mesmo pelos profetas e por Moisés. Jesus escolhe se apresentar àqueles 2 discípulos através das Escrituras. E lembre-se que mais na frente é isso que eles vão dizer que queima o coração deles. Queridos, a palavra do Senhor é suficiente. Jesus nos chama a entender e a crer em tudo o que a Escritura diz. No texto nós vamos ver essa palavra tudo, todas, tudo, muitas vezes, todos os profetas, todas as Escrituras que Jesus explica. Qual é o nível de prioridade que a palavra de Deus tem na sua vida? Você está com um compromisso de conhecer sobre tudo o que as Escrituras dizem? Esses dias, querido, eu vi uma foto, numa página da internet, que tinha aqueles cartões com as promessas, né, que o pessoal coloca nos versículos, o Senhor é meu pastor e tal. E tinha lá, se você se prostrar diante de mim e me adorar, eu lhe darei tudo que você pedir. Lucas 4, olha aí o texto lindo das Escrituras. Mas eles não sabem, quem estava dizendo isso era o diabo, tentando Jesus. Às vezes a gente seleciona partes limitadas das Escrituras para se encaixar no que a gente quer e pronto. Essa não é a função das Escrituras. A Escritura é a palavra de Deus. Nós precisamos de um compromisso sério. Nós não estamos falando de seminaristas, nós estamos falando de servos do Senhor. Pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus. Nós fazemos parte da missão de Cristo aqui na terra. Tem um estudioso que se chama Philip Ryken, ele diz assim, o Antigo Testamento ele não contém apenas um fundo, né, um pano de fundo para o Novo Testamento. Ele diz que no Antigo Testamento nós podemos encontrar a própria mensagem do Evangelho. Então, nós devemos valorizar o Antigo Testamento. Nós devemos estudar o Antigo Testamento. Aquelas partes que nós não compreendemos às vezes, aquelas partes mais difíceis. Nós podemos contar com a igreja, com os irmãos, e nós podemos estudar também.
É engraçado que um adolescente de hoje, de 13 anos, ele estuda questões complicadíssimas de física, de químicas e equações, mas para estudar teologia não pode, porque é muito complicado. Nós temos que parar de colocar dificuldades e impedimentos em relação à Escritura. Nós temos que ir com o coração aberto e ler e aprender e entender de toda a Escritura. Outra coisa, o que é que essa ação de Jesus, de explicar a palavra, nos ensina? O autor Tim Chester, que é o autor do livro, A Mesa com Cristo, ele diz assim: se naquele primeiro dia de Páscoa, o Cristo ressurreto se fez conhecido pela palavra, então nós não devíamos supor que podemos fazê-lo conhecido de outra forma. Nenhuma quantidade de contemplação, filosofia, sabedoria humana, a parte da Bíblia, lhe dirá o significado da ressurreição de Jesus. Ninguém na história da Páscoa tinha ideia do que estava acontecendo até Jesus explicar. E ele explicou a partir da Bíblia. E o autor diz assim: somente a exposição da palavra fará o coração das pessoas arder. O Verbo encarnado, a palavra encarnada, está explicando sobre a palavra escrita. E ele se revela na fonte do entendimento do Evangelho. Mas e agora? Entendendo dessa necessidade do entendimento, vimos para a fonte do entendimento do Evangelho. E agora, como viveremos? Como dizia Francis Schaeffer, E agora, qual é o resultado disso? Na caminhada com Cristo, queridos, esse é o nosso terceiro ponto. Nós vemos que na caminhada com Cristo, nós desfrutamos do resultado do entendimento do Evangelho. Vamos ler os versículos 28 ao 35. Ao se aproximarem de um povoado para o qual estava indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração quando ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e foram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Nós estamos no nosso último cenário do texto. Jesus, ele faz com que ia embora, mais adiante, eles insistem para Jesus ficar, e eles falam agora de uma forma diferente com Jesus. Note que no começo são perguntas mais de formas, você é o único daqui que não conhece, talvez de forma dura, e agora não, agora estão insistindo para Jesus ficar. Alguma coisa mudou. Eles estavam falando que viajar à noite realmente era perigoso na época. Eles não tinham o costume de viajar à noite. Existiam os perigos dos assaltantes, animais, a noite sombria. Eles não tinham esse costume, eles ficavam até o final da tarde e pousavam onde estariam. Mas eu creio que os discípulos, eles queriam mais tempo com Jesus também. E aí, quando eles estavam à mesa, Jesus, a Bíblia fala que Jesus tomou o pão, o que seria algo incomum, porque na época, quem tomava o pão era o anfitrião, ele que tinha essa honra. Mas observe o lugar que Jesus ocupa agora nesse cenário. Quem vai partir o pão aqui é Jesus agora. Eles estavam nesse lugar, os três na mesa, Jesus parte o pão, eles estão no lugar de comunhão, como nós já vimos em toda essa série. E nós sabemos, nesse momento, eles já estavam com corações aquecidos por causa da palavra. Eles já olham para esse desconhecido, que eles não sabiam quem era, de uma forma diferente, porque ele está apontando agora o Messias das Escrituras.
Então, quando ele parte o pão, de uma forma de ação divina, mais uma vez o verbo é usado em voz passiva, os olhos dele foram abertos. O autor do mesmo livro da série fala que para esses dois discípulos, o encontro com Jesus Cristo resulta em uma mudança total e radical de atitude, de planos. Eles literalmente, quando Jesus parte o pão, eles reconhecem que é o Jesus ressurreto, e Jesus desaparece deles. Eles literalmente mudam todos os planos, pois eles viram Jesus. O queimar do coração, ele fala, eles fazem o que instaram Cristo que não fizesse. Eles pegaram a estrada da noite de volta, com todos os seus perigos concomitantes. E mais do que isso, nessa história, pela manhã, eles eram seguidores de um traidor que foi executado, fugindo da prisão. À noite, eles retornam a Jerusalém. Eles retornam para uma missão cheia de ameaças e perigos. Uma missão que os levará para todas as nações. Quando eles veem o Cristo ressurreto, eles não ficam parados. Quando eles têm uma revelação completa do Evangelho, não faz sentido ficar parado. Agora vão e façam discípulos. E nós sabemos que o texto no original significa enquanto vocês estão indo. É nesse caminhar que nós fazemos missão. É nesse caminhar que nós fazemos missão. É agora, é aqui, é com as pessoas que estão aqui do seu lado. Nós não esperamos por um avanço missionário para começar a pregar o Evangelho. Nós não esperamos o momento do pequeno grupo para colocarmos a nossa roupa de cristão e agora eu sou um cristão. Nós não esperamos por isso. Quando os discípulos eles conseguem ver Jesus e eles agem imediatamente para voltar para Jerusalém. Eu não sei quantos de vocês estavam aqui na pregação do pastor Francisco de Guatemala, a história dos leprosos, de 2 Reis 6. Não fazia sentido ficar lá, eles tinham que voltar para avisar o povo. Essa revelação, ela nos leva para um outro lugar. O Evangelho agora não é algo que faz parte mais ou menos da minha vida. O que é que estava acontecendo no coração desses dois, que agora a escuridão da noite, as dificuldades, os perigos de serem assaltados, eram menos importantes do que compartilhar essas boas novas. A vida deles era menos importante do que essa grandeza dessa mensagem do Evangelho. O que é que estava acontecendo no coração desses dois? O que é que estava acontecendo no coração dos irmãos da igreja primitiva? Que eles preferiam morrer a negar a Cristo. Esse grupo pequeno de pessoas desqualificadas, pessoas falhas, pessoas que não eram famosas, que começou a crescer ali, dizendo que César não era o Deus, mas que Jesus Cristo era o Deus da vida deles, e que eles estavam dispostos a morrer, afirmando isso. O que é que estava acontecendo no coração dessas pessoas? O medo da morte não habitava mais no coração deles. A realidade do Evangelho, a realidade de Cristo era muito maior e muito além do que eles podiam imaginar. Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou e agora tudo faz sentido. E agora eu viverei eternamente com Ele. E agora eu faço parte de uma missão que é muito maior do que eu mesmo.
muito maior do que os meus planos, muito maior do que as minhas ideias sobre o que eu acredito, do que acumular coisas. Ele é muito maior do que tudo que eu posso imaginar. Ele é maior do que a minha esposa, Ele é maior do que os meus filhos, Ele é maior do que os meus bens. Ele é o Senhor da minha vida, e o Evangelho agora faz sentido, porque eu vivo agora para a glória do Cristo ressurreto. O apóstolo Pedro diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Quero desafiar você a seguir o exemplo de Jesus. A sua simplicidade de se aproximar das pessoas. Ele ia no caminho, na mesa, no templo. Nós podemos ir no açaí, na praia, fazer um lanche, um cachorro-quente, um restaurante, na nossa casa, comer um cuscuz. Simples, queridos, simples. Você pode ser intencional em orar pelas pessoas quando ela compartilhar os seus problemas com você. Você pode perguntar: meu irmão, como é que está o seu tempo devocional com o Senhor? Ou você pode chegar a alguém do seu PG e dizer: irmão, vamos lá comigo no hospital, que tem o pai de uma pessoa do meu trabalho que está no hospital, e vamos orar por ele lá, vamos comigo. Isso é fazer missão, queridos. Não espere outro lugar, não espere um avanço. Nós já fomos liberados para a missão, pelo próprio Senhor da missão. Ele já nos autorizou, Ele disse: toda a autoridade me foi dada, então vão. É na minha caminhada com Cristo, é nessa caminhada que nós vemos a necessidade de entendimento do Evangelho, nós vemos a fonte do entendimento do Evangelho, e nós agimos naturalmente em relação a esses resultados. Vou encerrar. Para encerrar, o melhor de se entender aqui é que Jesus está vivo. Talvez você esteja sem ter visto Cristo, assim como Cleopas e o outro discípulo no caminho. Você está caminhando nessa estrada de desesperança, por causa do pecado. Talvez a depressão e a ansiedade está querendo consumir você por dentro. Aqueles sentimentos que esmaga a pessoa, que as pessoas de fora não entendem o que está acontecendo. Mas Jesus sonda os corações e mente, e Ele compreende. Talvez você esteja em outra situação, você esteja tudo bem. Você está lá com sua capa de moralidade cristã, acreditando que todas as coisas justas que você faz lhe dá acesso a Deus. Jesus também quer alcançar você e quer mostrar que você depende da graça dele. O Evangelho não é sobre ações externas, que nós mostramos ser melhor do que as pessoas. O Evangelho é sobre fracos, pecadores, que foram alcançados por tamanha graça. Assim como aquela mulher do texto de Lucas 7, quem muito foi perdoado, muito amou. Essa ação de missão da nossa igreja não é uma ação de missão porque nós somos melhores ou superiores às pessoas. É porque nós somos alcançados por um preço inimaginável. Cristo nos convida à mesa, porque Ele nos conhece. Então, se nesse momento, talvez você está aqui pela primeira vez, está escutando a palavra, e o seu coração talvez está acusando você os pecados, e você, diante de um Deus santo, você tem uma oportunidade de se arrepender diante dele. Talvez o seu coração esteja queimando por causa da palavra. Eu oro e eu convido você a responder a esse Evangelho. Se arrependa dos seus pecados. Diga: tem misericórdia de mim, Senhor. Jesus nos disse que Ele veio para chamar pecadores ao arrependimento. E Ele disse também: todo o que o Pai me der virá a mim, e eu jamais o rejeitarei.
Vá ao Senhor em arrependimento, e Ele jamais te descerá. Aqui nós falamos sobre graça, falamos sobre missão, nós falamos sobre comunidade. E que o Senhor nos ajude a levar essa missão de pregar o Evangelho com simplicidade, com ousadia e com graça. Que a partir de hoje, queridos, nós possamos testemunhar em nossa comunidade mais casas sendo abertas para a pregação e para a missão do Evangelho. Mais pessoas indo à casa de outros nessa intencionalidade da missão. Que o Senhor nos ajude. Curva sua cabeça. Peça que o Senhor fale com você, com o seu coração. Responda a essa palavra. Em nome de Jesus.